Tem gente que tem medo de passar na frente de cemitério à noite. Agora imagina trabalhar lá dentro. Cercado por túmulos, silêncio e histórias que nem todo mundo teria coragem de ouvir até o fim. Boa noite, eu sou a Vitória e seja bem-vindo ao Vexa. No vídeo de hoje você vai ouvir relatos de coveiros e funcionários de cemitérios que viveram situações difíceis de explicar, aparições, encontros estranhos e momentos em que a linha entre os vivos e os mortos parecem desaparecer. Então, se tu gosta de histórias como essa, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui do Vexa. Se tem uma coisa que eu aprendi trabalhando em cemitério, é que a morte nunca assusta só quem vai embora. Às vezes assusta muito mais quem fica. E o que aconteceu comigo no fim de tarde, em um cemitério no interior de Minas Gerais, foi exatamente assim. Meu nome é Elias e na época eu trabalhava, havia poucos meses, como coveiro em um cemitério antigo, nos arredores de São João del Rei. Eu ainda não tinha me acostumado completamente com a rotina dali. Durante o dia tudo parecia normal, gente entrando com flores, velas, baldes, às vezes em silêncio, às vezes querendo conversar só para aliviar a dor. Mas no fim da tarde, quando o movimento diminuía e o lugar ia ficando vazio, o cemitério parecia mudar. O vento passava diferente entre os túmulos, o som dos meus passos parecia mais alto, e qualquer presença ali já carregava um peso estranho. Naquele dia, nós tínhamos enterrado uma senhora de uma família tradicional da cidade. O túmulo ficava numa alameda mais afastada, cercada por jazigos antigos daqueles todos lado a lado, pertencentes à mesma família havia gerações. Como era comum quando alguém tinha acabado de ser sepultado, o movimento foi intenso o dia inteiro. Entrava parente, saía parente, chegava vizinho, conhecido, gente chorando, gente em silêncio, gente que só parava ali por alguns segundos e ia embora. Eu passei praticamente o dia todo naquela parte do cemitério, limpando, aparando o mato em volta, organizando algumas coroas e cuidando de pequenos reparos que tinham pedido. Já estava perto da hora de fechar quando comecei a juntar minhas ferramentas. O céu tinha aquela cor de fim de tarde meio apagada e o cemitério já estava quase vazio. Foi nesse momento em que reparei num homem vindo na minha direção. Ele não seguia pelo caminho principal, coberto de pedrinhas, como todo mundo fazia. Ele vinha por trás dos túmulos, atravessando o gramado e passando no meio das sepulturas com uma normalidade estranha, como se já conhecesse perfeitamente o lugar. O que mais me chamou a atenção, porém, foi a rapidez. Eu olhei para ele uma vez, me virei só um instante para pegar uma pá no chão e quando ergui a cabeça de novo, ele já estava parado, bem diante do túmulo da senhora enterrada no dia anterior. Aquilo me causou um incômodo imediato. Era um senhor magro, alto, com postura reta demais para a idade que aparentava ter. Vestia um terno escuro de corte antigo, daqueles que pareciam tirados de outra época. Não estava sujo nem amarrotado. Parecia apenas deslocado dali, como se não pertencesse àquele tempo. Por educação, fiz um cumprimento discreto com a cabeça. Como ele parecia estar prestando uma última homenagem, resolvi me afastar para dar privacidade. Foi então que ouvi a voz dele. Era uma voz grave, rouca e seca. Ele agradeceu, usando o meu nome. Na hora, meu corpo gelou. Eu nunca tinha visto aquele homem na vida, não tinha falado com ele em nenhum momento, e até onde eu sabia, ninguém ali tinha motivo para dizer meu nome a ele. Fiquei parado por um segundo, com a mão ainda segurando o cabo da enxada, tentando entender se eu tinha ouvido direito. Olhei por cima do ombro e perguntei, já meio desconfiado, como ele sabia quem eu era. Ele não respondeu de imediato. Continuou olhando para o túmulo, imóvel como se estivesse esperando alguma coisa. Depois de alguns segundos, falou de novo no mesmo tom calmo demais, dizendo que estava esperando a esposa, que ela já estava para chegar e que logo iriam embora juntos. Aquilo me deixou desconfortável de um jeito difícil de explicar.
Olhei ao redor procurando alguém vindo pela alameda, alguma mulher idosa, alguma visita atrasada, qualquer coisa que tornasse a situação normal. Mas não havia ninguém. O cemitério àquela altura estava praticamente vazio. Mesmo assim, ainda tentando racionalizar, perguntei se a esposa dele já estava ali ou se ainda viria buscá-lo. Dessa vez, ele respondeu sem olhar para mim. Disse que ela já estava ali desde o dia anterior. Disse que nós a tínhamos enterrado. Na mesma hora senti um arrepio tão forte que minhas costas pareceram endurecer. Não foi um susto comum, foi aquele tipo de medo que entra seco no corpo, como se alguma parte de você entendesse o perigo antes da cabeça conseguir acompanhar. Eu queria olhar para ele, queria confirmar se aquilo era mesmo real, mas por alguns segundos simplesmente não consegui me virar. Fiquei fingindo que organizava minhas coisas, mexendo nas ferramentas sem necessidade, tentando ganhar coragem para sair dali sem demonstrar pânico. Quando finalmente me virei, não havia mais ninguém e o túmulo estava vazio. Não existia caminho por onde aquele homem pudesse ter saído sem que eu percebesse. Não havia som de passos, não havia portão abrindo, não havia ninguém entre os corredores. Era como se simplesmente tivesse deixado de existir no instante em que tirei os olhos dele. Eu larguei tudo no chão. Não pensei em ferramenta, não pensei em fechar nada, não pensei em porra nenhuma, só corri. Atravessei o cemitério quase sem sentir as pernas, tropeçando no cascalho, com o coração batendo tão forte que parecia doer no peito. Só parei quando alcancei a estrada, caí numa cadeira de plástico perto da guarita, já sem ar, tremendo dos pés à cabeça. O vigia que estava chegando para assumir o turno noturno me viu naquele estado e veio correndo perguntar o que tinha acontecido. Eu contei tudo do jeito que consegui. Entre uma respiração e outra, falei do homem, do terno, da voz, do meu nome, da esposa, da frase sobre o enterro, do desaparecimento. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, e o jeito como ele ficou calado me assustou quase tanto quanto o resto. Depois, com a maior seriedade do mundo, ele me disse que tinha me visto de longe, enquanto eu falava com alguém perto daquele túmulo. Disse também que prestou atenção porque estranhou aquele senhor não ter passado pelo portão em nenhum momento, e que, enquanto eu me observava de lá, teve a certeza de uma coisa: aquele homem não saiu do cemitério. Naquela noite eu não dormi. E sinceramente nunca mais consegui olhar para um enterro da mesma forma depois disso. Porque até aquele dia eu achava que a pior parte do meu trabalho era enterrar alguém. Mas depois do que eu vi, comecei a pensar que às vezes o mais assustador não é quem desce para a terra, é quem volta para buscar alguém. E você, se estivesse no meu lugar, teria coragem de voltar a trabalhar no dia seguinte? Responde aqui nos comentários que eu quero saber. Relato 2. Tem gente que diz que com o tempo a pessoa se acostuma a trabalhar em cemitério. Se acostuma com o silêncio, com os enterros, com o peso do lugar. Eu também achava isso. Até a manhã em que encontrei uma moça parada diante de um túmulo e só fui entender quem ela era dias depois. Meu nome é Osvaldo. Durante muitos anos trabalhei como coveiro num cemitério de uma cidade pequena no interior de Goiás. Durante a semana eu cuidava da manutenção do lugar, fazia sepultamentos e limpava os corredores. Aparava o mato, essas coisas. Em alguns finais de semana eu também assumia a vigia noturna, para completar a renda e revezar com outro funcionário. Naquela época, eu já conhecia bem o cemitério, conhecia os atalhos, os jazigos antigos, os túmulos mais visitados. Os horários em que tudo ficava mais vazio, já tinha ouvido muita história de assombração contada por gente que trabalhava à noite ali, mas nunca levei muito a sério. Sempre achei que o cansaço, o escuro e a imaginação faziam o resto. Naquela noite de inverno, eu cheguei cedo, como sempre.
O frio já apertava no fim da tarde, então passei antes no mercadinho, comprei café e fui direto para o cemitério. Abri o cadeado do portão, puxei a corrente e entrei. A sala da vigia era pequena, simples, com uma cama estreita, uma mesa de madeira, uma televisão velha e uma cafeteira que já tinha visto dias melhores. Fiz a ronda no começo da noite, olhei os corredores, os muros, os portões e depois me recolhi ali dentro para escapar do frio. A madrugada seguiu arrastada, silenciosa, sem nada fora do normal. Assisti um pouco de televisão, tomei café, saí algumas vezes para espantar o sono e voltei. Quando já estava perto das 5 da manhã, faltando pouco para amanhecer, saí até o banheiro que ficava ao lado de fora da sala. Foi na volta que eu vi. Havia uma moça parada diante de um túmulo. Na hora eu levei um susto. Claro, aquele horário, aquele silêncio, o cemitério vazio, qualquer pessoa ali já seria estranho. Meu primeiro pensamento não foi que aquilo fosse sobrenatural. Achei que podia ser alguém que tivesse entrado cedo demais ou até que estivesse vendo coisa de tanto cansaço. Pisquei algumas vezes, esfreguei os olhos, mas ela continuava lá. Então fui andando devagar na direção dela. Quando cheguei mais perto, dei bom dia, mais por educação do que por coragem. Ela virou o rosto na minha direção e respondeu do mesmo jeito, com uma calma que me incomodou na hora. Estendeu a mão e eu, sem pensar muito, apertei. A mão dela estava gelada, mas não era fria como a mão de alguém que pegou o vento ou estava ao relento. Era um frio estranho, fundo, sem vida. Aquilo me atravessou na mesma hora. Mesmo assim, tentei manter a cabeça no lugar e perguntei como ela tinha entrado, já que o portão continuava trancado desde a noite anterior. Ela respondeu de forma simples, quase automática, dizendo que tinha entrado pelo portão. Aquilo não fez sentido nenhum. Eu mesma tinha fechado tudo, e então falei que ela esperasse ali. E fui até a entrada principal conferir. Quando cheguei lá, a corrente e o cadeado estavam exatamente como eu tinha deixado, no mesmo lugar, intactos. Naquele momento já comecei a sentir um peso ruim no peito. Voltei imediatamente para o túmulo onde eu estava, mas não tinha mais ninguém. Olhei para todos os lados, acelerei o passo, procurei entre os corredores, atrás dos jazigos, perto dos muros, ao redor das capelas. Nada. A moça simplesmente tinha sumido. O mais estranho é que não havia tempo suficiente para ter ido muito longe, e eu não ouvi passo nenhum, nem portão, nem barulho de gente correndo. Mesmo assim, forcei a cabeça a aceitar a explicação mais simples. Pensei que podia existir algum canto do muro que eu não conhecia bem, alguma passagem improvisada, qualquer coisa ruim. Preferi acreditar nisso e seguir meu dia. As horas passaram, o movimento normal do cemitério voltou, e aos poucos aquela cena foi ficando para trás. Não esquecida, mas empurrada para um canto da memória onde a gente guarda aquilo que prefere não mexer. Os dias seguiram e eu quase consegui convencer a mim mesmo de que não tinha sido nada demais. Até que numa tarde eu vi uma mulher e uma menina empurrando exatamente o mesmo túmulo. Fui até elas para oferecer ajuda. A mulher pediu água para molhar as flores e eu trouxe. Depois me pagou para limpar a sepultura, coisa comum ali. E foi então que, sem pensar direito, eu comentei que alguns dias antes tinha visto uma moça visitando aquele túmulo. Falei que se parecia muito com a menina e que estava ali com ela, só que mais velha. Na mesma hora, a expressão da mulher mudou. Ela ficou me olhando em silêncio, como se eu tivesse dito alguma coisa que não devia saber. Depois perguntou num som baixo se eu tinha certeza. Eu disse que sim. Ela respirou fundo e me respondeu que aquilo não era possível, porque a moça que eu tinha visto era justamente a filha dela e estava enterrada ali.
Eu lembro de sentir o estômago afundar. Na hora, meus olhos foram direto para a menina ao lado. Foi ali que entendi por que eu tinha sentido aquela semelhança. As duas realmente se pareciam. O mesmo rosto, delicado, o mesmo jeito dos olhos, os mesmos traços, só que uma ainda estava viva e a outra, pelo que a mãe dizia, já não estava mais. Talvez, vendo meu estado, ela tirou da bolsa uma fotografia antiga, dessas pequenas já meio desgastadas pelo tempo. Me entregou sem falar nada. Era ela. A mesma moça que eu tinha visto naquela manhã fria, parada, diante do próprio túmulo, o mesmo rosto, o mesmo cabelo, a mesma expressão serena, demais para aquele lugar. Eu devolvi a foto sem conseguir dizer quase nada. A mulher com os olhos cheios d'água apenas agradeceu e disse que mandaria rezar uma missa por ela, como se aquela aparição tivesse significado alguma coisa. Como se a filha tivesse voltado ali por um instante, talvez para visitar o próprio descanso, talvez para rever quem ainda vinha lembrar dela, talvez só para mostrar que ainda existia de algum jeito. Naquele dia, eu fui até a minha sala e fiquei sentado por muito tempo, sem coragem de voltar para os corredores, não porque achei que ela fosse me fazer mal. Não foi isso. O medo que eu senti era outro. Era medo de perceber que existem coisas que a gente simplesmente não consegue explicar, por mais que tente. Depois disso, continuei trabalhando no cemitério. Por muitos anos. Nunca mais vi aquela moça, nunca mais apertei uma mão tão fria. E graças a Deus, nada de ruim me aconteceu. Mas desde aquele dia eu nunca mais duvidei de tudo que eu escutava ali. Porque uma coisa é ouvir histórias contadas pelos outros, outra muito diferente é olhar nos olhos de alguém dias depois e descobrir que ela já estava morta. E você teria coragem de continuar trabalhando ali depois disso? Me conta nos comentários. Relato 3. Tem dias que o cemitério parece só mais um lugar de silêncio, e tem outros em que você sente que alguma coisa ali ainda está viva, ou pelo menos não foi embora de verdade. O que aconteceu comigo foi justamente num desses dias. Meu nome é Marcelo e eu trabalhava como coveiro em um cemitério antigo no interior de São Paulo. Já fazia alguns anos que eu estava ali, então já tinha visto de tudo: enterro, com briga de família, gente desmaiando, gente que não queria ir embora do túmulo, mas nada que realmente me tirasse o sono, até aquele dia de finados. Como sempre, o cemitério estava lotado, gente por todos os lados, flores, velas, orações, choros, aquele movimento pesado que só quem já trabalhou em cemitério nesse dia entende. O ar parece diferente, mais denso, mais carregado. Eu estava ocupado o tempo todo, indo de um lado para o outro, ajudando visitantes, organizando corredores, resolvendo pequenos problemas. Foi quando vi a minha tia chegando com uma amiga dela. Elas vinham visitar o túmulo do irmão dessa amiga. Eu não consegui dar muita atenção, só acenei de longe e continuei trabalhando. Depois de um tempo, olhei novamente na direção delas. Estavam paradas diante do túmulo como esperado, mas não estavam sozinhas. Havia um padre com elas. De longe já chamava atenção. Ele usava roupas escuras, mais antigas do que o normal, e um chapéu preto que eu nunca tinha visto nenhum padre usar ali. Mesmo assim, não estranhei tanto naquele momento. Pensei que poderia ser alguém da igreja local, atendendo as pessoas naquele dia. Preferi não interromper. Sentei num banco mais à frente, esperando que elas terminassem, para depois ir falar com calma. Não demorou muito, elas começaram a caminhar na minha direção. Mas o padre não estava mais com elas. Aquilo me incomodou na hora. Olhei para trás, procurei ele entre os corredores, achando que talvez tivesse seguido outro caminho, mas não vi ninguém, nenhum sinal de que alguém tinha saído dali. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, começou uma chuva daquelas rápidas, de fim de tarde.
forte, pesada, pegando todo mundo desprevenido. Levei elas até a capela do cemitério para se abrigarem. Aquela capela era antiga, muito antiga. Tinha paredes grossas, já estava ali antes de boa parte dos túmulos existirem. Tinha paredes grossas, cheiro de madeira velha e um silêncio estranho, diferente do resto do cemitério. Foi lá dentro que resolvi perguntar sobre o padre. Elas disseram que ele tinha se apresentado normalmente, como um padre da região. Disse que estava ali para rezar pelos mortos e pelas famílias. Chegou perto delas, falou com calma, fez uma oração e depois simplesmente se afastou sem se despedir. Aquilo já não estava se encaixando. Eu trabalhei ali há anos. Conhecia todo mundo que prestava algum tipo de serviço dentro do cemitério, e não existia nenhum padre fixo ali, muito menos alguém que ficasse andando entre os túmulos e oferecendo oração daquele jeito. Então, levei elas até um pequeno altar dentro da capela. Lá havia várias fotos antigas, de padres que já tinham passado por aquela igreja ao longo dos anos. Fotografias em preto e branco, algumas já desgastadas pelo tempo. Nem precisei apontar nada. Assim que entraram, as duas pararam. O olhar delas travou em uma das fotos, e foi ali que tudo ficou errado de vez. Elas reconheceram o homem na hora. O mesmo rosto, as mesmas roupas, o mesmo chapéu. O padre que tinha rezado com elas minutos antes já estava morto fazia anos. O nome dele estava logo abaixo da foto, gravado numa placa antiga. Padre Antônio Espinosa, um dos primeiros responsáveis pela capela, lá atrás, quando o cemitério ainda estava começando. Eu fiquei em silêncio, elas também. Não teve grito, não teve desespero. Foi pior que isso, foi aquele tipo de choque que deixa a pessoa sem reação, tentando encontrar uma explicação que simplesmente não existe. Depois de alguns minutos, a chuva começou a diminuir. Eu acompanhei as duas até a saída do cemitério, mas ninguém ali falou mais sobre aquilo. Naquele dia, nem nunca mais, mas eu não esqueci, porque até aquele momento, tudo que eu tinha visto trabalhando ali podia ser explicado de alguma forma, coincidência, impressão, cansaço, qualquer coisa, mas aquilo não, porque não era uma sensação, não era um vulto, não era um barulho estranho, era alguém. Alguém que falou, que rezou, que esteve ali e que, segundo todas as evidências, não deveria mais existir. E desde então, toda vez que eu passo pela capela, eu evito olhar para aquele altar, porque no fundo, eu não sei se quero confirmar que ele continua só na foto, ou se de alguma forma ainda anda por ali. E você, se estivesse no lugar delas, aceitaria uma oração de um padre, sabendo que ele já estava morto há anos? Responde aqui nos comentários que eu quero muito saber. E o vídeo de hoje foi esse. Eu te encontro aqui no próximo vídeo.